Agora, esse aqui é um cara que eu já falei várias vezes do tanto que ele mudou minha vida. Falei no episódio piloto lá do Quando o Som Bate no Peito. E, de fato, mudou. A primeira vez que eu entrei em contato com ele, não saberia nem determinar. Mas a primeira vez que eu ouvi e bateu foi esse disco aqui, ó. Gita, do Raul Seixas. Esse disco, ele me fez mudar tudo. Porque o Raul, ele tem uma questão que... ah, a obra do Raul, a gente falou dela, de todos os anos 70 do Raul, numa live, na primeira live que eu fiz contigo. E o Raul, ele tem a capacidade, assim, de instigar no sujeito uma ideia de pensar fora dos padrões normais, assim, que te instigaram a pensar. Não de um jeito maluco. Raul brincou com isso, né? Quando acabar, o maluco sou eu, né? Porque a obra dele não tem nada de maluca. Ela tem uma coesão muito impressionante, inclusive. Tem um discurso muito forte, muito impressionante. Por isso que tem tantos seguidores, né? Gente que tem ele ali como um guru, né? Mas ele realmente mudou minha vida. O Gita, então, me fez comprar um Bhagavad Gita, né? E estudar religião oriental e praticar e tudo mais. Então, esses discos do Raul dos anos 70, eles me abriram a cabeça e me levaram a um artista genial, uma banda, as bandas que tocavam com o Raul, sobretudo nessa tetralogia da Philips, são qualquer coisa, né? Geralmente era o Azimuth, né, cara? Era o Mamão, enfim, muitas vezes o Azimuth com o, o César, né, no baixo, né, que você já entrevistou aqui, e o Rick, que nós também entrevistamos aqui, né, na guitarra. A E é gente já entrevistou uma sensacional. rapaziada da pesada, hein, Romero? Fala sério. Tá pesada. É Roberto Beltrame e tal. E esses discos do Raul assim, esse disco eu ouvi muito. E esses discos do Raul me levaram a um disco do Raul que é um disco muito querido. Não é o meu disco favorito do Raul, mas é o que eu mais escuto. Na verdade, eu trouxe o Guita para trazer o Raul. Mas o disco do Raul que eu escuto com muito carinho é esse aqui. O Carimbador Maluco, né? Ele é chamado assim, ele na verdade ele não tem título, né? Ele é o self-title, né? Raul Seixas. Raul aqui estava, mais uma vez, numa entre-safra de gravadoras, né? Já tinha se queimado com todas as grandes gravadoras, tinha enfrentado um período muito pesado, assim, sem shows, né? Por excesso de bebida, etc. E estava sem gravadora, estava casado com a Kika. E a Kika, nesse primeiro momento, ela deu um upgrade incrível no Raul Seixas. Ele teve a Vivi, a linda Vivi Seixas, né, cara? Assim, uma mulher linda hoje, uma bebê linda, enfim, e que é a filha do Raul, foi quando ele, de fato, foi pai, né? E Vivi mudou bastante a vida do Raul Seixas, assim. E o Raul estava compondo com a Kika uma espécie de opereta telemita, né? Muitas coisas da ordem de Telemann, né? De Aleister Crowley. E muitas dessas coisas vieram para esse disco aqui. E aqui ele assina com um pequeno selo, né, o Eldorado, lança esse disco e o disco explode. O disco vende mais de 100 mil cópias, de um imenso sucesso. A Carimbador Maluco depois é incluída nesse disco, porque ela era o especial da Globo, etc. Né? Ela é incluída aqui. Esse disco revela um Raul Seixas mais intimista. Raul, ele tinha toda uma mística ao redor dele, que ele fazia questão de incentivar, né? Essa coisa meio mitológica. Mito não tem história, né? Como diz o Paulo Coelho lá naquele documentário sobre o Raul Seixas. Né? Raul Seixas é mito, mito não tem história. Mas aqui era um Raul mais próximo, um Raul expondo um pouco da sua intimidade, um Raul mais humanizado nesse sentido, né? O Raul pai de Vivi, Raul marido de Kika. Então, esse disco, ele tem um cara... Os fãs de Raul Seixas, as pessoas que entram na obra do Raul Seixas, todas elas, eu já conversei com vários, e todas são unânimes. Eu fiz postagem desse disco lá no Instagram do Quando o Som Bate no Peito, no meu Instagram, e várias e várias e várias pessoas vieram me escrever falando, cara, esse também é o disco que eu mais escuto, é o disco que eu mais tenho carinho. Então, esse disco, ele toca o fã de uma maneira especial, porque você tem acesso a um outro Raul Seixas, também brilhante, também incrível. As parcerias dele, ou com a Kika, ou com o Cláudio Roberto,
Ou a inusitadíssima parceria dele com Wilson Aragão em Capinguiné, que são músicas aqui que elas não são hits como Guita, como Há 10 Mil Anos, como Medo da Chuva, como Trem da Sete, como Olho de Tolo, como Al Capone, como Cowboy Fora da Lei, como Maluco Beleza. São hits para a comunidade de fãs, como Coisas do Coração, que é uma das mais belas canções de amor que o Raul Seixas escreveu. O Raul não escreveu muitas canções de amor. Aliás, escreveu muito poucas canções de amor. Sobretudo de um amor que se concretiza. Ele escreveu canções de anti-amor monogâmico, né? Como o próprio Medo da Chuva, como A Maçã. Mas aqui não. Aqui é um amor que somos a resposta exata do que a gente perguntou, entregues num abraço que sufoca o próprio amor. Cada um de nós é o resultado da união de duas mãos coladas numa mesma oração. Raul fazia questão de cantar mesma oração. Então você tem o lado debochado do Raul em DDI, Deus ligando para a humanidade para saber o que vocês estão fazendo, né? Se vocês deixarem a peteca cair, o diabo diz que vai baixar de uma vez por aí. Ou Não Fosse o Cabral, que é uma versão dele de um rock clássico, né? Que ele vai questionar a influência portuguesa. Tem esse lado debochado do Raul. Tem Quero Mais, um forró bem sacaninha que ele canta com a Vanderleia. Sacaninha e delicioso. Você tem Lua Cheia, extremamente rural. O Raul na roça. E você tem aquela coisa, uma mais filosófica, Eu Sou Eu, Nicuri é um Diabo, que é uma música antiga do Raul Seixas, do início da sua carreira, que ele recupera para esse disco, Capinguiné, que ele ajudou o Wilson Aragão a praticamente terminar a letra, que na verdade é toda uma metáfora do Aragão, que fez um sítio no sertão de Piritiba, e depois a prefeitura, e se todo mundo quis se aproveitar um pouco do sítio dele, ele faz então uma metáfora de vários bichos tentando invadir o sítio dele e se aproveitar de tudo que ele tinha construído. Você tem Babilina, também uma outra versão dele no deboche, mas você tem aqui duas canções que são aquelas que fariam parte da opereta dele com a Kika, que são preferidas de todos os fãs do Raul, que é Coração Noturno e Segredo da Luz. Coração Noturno é de uma beleza, a intimidade que ele expressa, o jeito de cantar, assim, como se estivesse realmente acordando. Ele sai assim, amanhece, 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 amanhece o dia. O leve toque de poesia, com a certeza, porque o Raul fazia questão de fazer com um sotaque muito baiano, né? Com a certeza que a luz que se derrama. E aí ele vai falar muito dessa dualidade da luz e do sol, né, do sol e das sombras, que é muito uma coisa telemita, tem uma profundidade muito grande ali. Mas essa não, essa é o sol desvelando. Bom dia, sol. Eu e o coração, companheiros de absurdos, no noturno, no soturno. Ele não fala nada. No entanto, entretanto, meu Deus e portanto, bom dia, sol. Depois, O Segredo da Luz é uma canção que, para mim, compõe uma trilogia da luz. Uma coisa na minha cabeça. Nunca ninguém falou isso. Eu até fiz um videozinho uma vez lá no Instagram do Quando o Som Bate no Peito sobre isso. Que luz é essa? Que é uma música que está no disco O Dia que a Terra Parou, do Raul. Que ele toca até com o Gilberto Gil. Gilberto Gil faz o violão espetacular, inclusive. Depois, O Segredo da Luz e Geração da Luz, que vai estar no disco, se não me engano, Metolinha 743. O Segredo da Luz, cara, para. Os olhos verdes que piscam no escuro do céu. Aí é coisa séria. As nuvens vagueiam no espaço sem lar nem raiz. O ódio não é o real, é a ausência do amor. É uma música cheia de simbolismos telemitas, que você precisa até ter um certo letramento para poder perceber tudo que tem nessa letra. E se não tiver também, como a grande maioria dos fãs nem tem, dane-se, vai tocar do mesmo jeito. As trevas da noite assustam, escondendo o segredo da luz, a luz que gargalha com medo do escuro, que é quando os meus olhos não querem chegar. E aí ele solta numa balada bem brega, inclusive, que a Raul adorava isso, né? Dia, grandiloquente, com coral. Noite, se é dia, eu sou dono do mundo e me sinto filho do sol. Se é noite, eu me rendo às estrelas em busca de um farol.
Estrelas, as estrelas elas brilham como eu. Tem coisas aqui que são demais, cara. Nessas duas canções, no Coração Noturno, por exemplo, tem um verso que eu adoro. Olha a fonte, olha os montes, horizontes, olha a luz que enxovalha e guia. Enxovalha e guia. A lua se oferece ao dia e eu carrego um pedacinho de mim para mim mesmo, rindo louco, mas louco, louco de alegria, louco de euforia. Ele vai brincando com isso, assim. Eu acho fantástico, cara. Eu acho um disco, assim, que ele não ele não entra no top 5 de melhores discos do Raul Seixas, se você for olhar tecnicamente. Mas para quem gosta mesmo, né? Para quem entrou na obra desse cara, estudou, ele entra. Ele entra. Então, uma coisa de discos do coração tem isso também, né, cara? Não é necessariamente o melhor. Ele bate de uma forma diferente, né? E tudo que eu trouxe aqui, eu não acho que necessariamente seja o melhor. Sem dúvida, o acústico do Gil não é o melhor do Gil. Mas é o que me apresentou o Gil. O do Gonzaguinha, eu não sei se é o melhor do Gonzaguinha, falei isso aqui, mas é o que eu mais escuto. O do Luiz Melodia também é o que eu mais escuto. O do Renato Teixeira e Pena Branca e Cervantinho, uma importância para mim, né? E teria tantos outros, cara. Tem um CD duplo do Toquinho, Toquinho e suas canções favoritas. 30 músicas, só o Toquinho e violão. Cara, um disco que eu ouvi, assim, exaustivamente, cara, exaustivamente. O CD não furou porque, sei lá, não furou. Mas eu ouvi exaustivamente. Barca, eu só ouvi exaustivamente, como eu falei. Casa das Max, lá de Maravilhas, eu ouvi exaustivamente. Roberto Ribeiro, cara. Se toca Poeira Pura do Roberto Ribeiro, eu sou transportado imediatamente para casa dos meus avós, em qualquer festa da família do meu pai lá, ouvindo. Todo menino é um rei, eu também já fui rei, mas, puta, tô lá já, tô lá. Elis, cara, Elis eu falei que eu não traria muito. Elis e Rita, já falei aqui na live que a gente fez sobre a Rita quando ela morreu com a Bruna. Ó, eu gosto mais da Rita do que de muito parente, gente, para. Entendeu? Você tá mutado, hein, Saulo? Não tô te ouvindo. Você tá mutado esse tempo todo? Ai, meu Deus do céu. Tava. Eu Você passou um falou carro muita lá. coisa? Não, tava te ouvindo. E te ouvindo, a gente vai ter que fazer a discografia dos anos 80 do Raul. É. Vamos, Mas é isso, nossa, cara. depois Elisa é a cantora da minha vida. Hã? depois dessa tua defesa desse disco, a gente vai ter que fazer os anos 80. E um monte de gente pede, né? Pessoal que chega até atrasado lá, que assiste a live depois, fala, cadê a parte 2? Não sei o que e tal. A gente só fez os É anos esse 70. disco, cara. Disco azul, Raul Seixas, Raulzito. É um disco que eu amo mesmo. Mas, cara, eu fiquei, poxa, tem tantos discos que eu queria trazer. Cássia Eller, com você, meu mundo ficaria completo. Um disco também que eu comia assim com Mas arroz e feijão. a gente combina mais para frente de fazer uma segunda parte, sem dúvida, sem Isso, dúvida. assim, discos nacionais, né? Claro que Daí a outras. gente. Tem disco internacional, tem disco nacional, tem muita Putz, coisa.